Fala galera do terceiro ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Química 4. Nós vamos para a aula número 12 do livro 3, tá? Estamos finalizando o livro 3 com essa aula de hoje. E hoje nós vamos para a terceira parte da termoquímica. Nós vamos falar então sobre lei de Hess e energia de ligação, ok? Então, vamos lá, Química 4, aula de número 12 do livro 3, beleza? Então, olha só. Dando sequência ao estudo da termoquímica, nós vimos em aulas anteriores que a termoquímica é a parte da química que estuda as relações entre reações e trocas de calor. Aí nós vamos então, especificamente, dar sequência. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre os aspectos introdutórios, as equações termoquímicas, o que influencia numa equação termoquímica, e hoje nós vamos dar sequência. Nós vamos então para a lei de Hess. O cientista suíço chamado de Germain Hess, ele propôs então e conseguiu observar uma regularidade. E ele disse o seguinte, olha, num processo termoquímico, o que mais importa são os estados inicial e final. Por exemplo, se uma reação química ela acontece em várias etapas, 2, 3 ou mais etapas, a variação de entalpia ela vai ser determinada, o que vai mais importar são as situações inicial e final, ok? Então, a gente pode dizer que o calor liberado ou absorvido ele é constante, independe do número de etapas pelas quais a reação possa ser processada, certo? Então, Hess, uma consequência da lei dele, ele pede para que você considere uma equação termoquímica como se ela fosse uma equação matemática. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Por exemplo, se eu dobrar uma equação termoquímica, a variação de entalpia também vai dobrar. Se eu dividir por um certo número uma equação termoquímica, o ΔH também vai dividir. Se eu inverter uma reação termoquímica, o ΔH inverte seu valor, ok? Então, o que mais importa são os estados inicial e final. Sendo assim, o cálculo da variação de entalpia, ele pode ser determinado como a soma das etapas intermediárias. E aí, quando eu for mostrar os exemplos, vocês vão entender melhor esse processo, ok? Então, vamos lá. Dando sequência, então, vamos observar o seguinte, olha só. O valor numérico do ΔH, ele depende da quantidade dos reagentes e produtos. Foi o que eu acabei de comentar com vocês. É uma consequência da lei de Hess, ou seja, a gente está considerando uma equação termoquímica como se ela fosse uma equação matemática. Então eu tenho aqui um mol de hidrogênio mais meio de gás oxigênio formando um mol de água. Qual o valor da variação de entalpia? Menos 68,3 quilocaloria. E se eu dobrar essa reação? Aí vamos lá, 2H2 mais O2 gerando 2H2O. E o ΔH vai dobrar, menos 136,6. Então, se eu dobrar, ou triplicar, ou quadruplicar, a mesma coisa acontece com os coeficientes estequiométricos e, consequentemente, para o valor do ΔH, ok? Uma outra observação seria a inversão da reação. Ora, se a gente faz uma inversão, por exemplo, eu tenho aqui H2 mais oxigênio gerando água. Apresenta uma variação de entalpia de menos 68,3. Se nós invertêssemos essa equação, agora a água produzindo hidrogênio e oxigênio, o ΔH seria o mesmo valor absoluto, porém com sinal contrário, ou seja, mais 68,3. Então, se eu multiplicar por qualquer número, o ΔH multiplica. Se eu dividir, o ΔH divide. Se eu inverto a reação, o ΔH inverte seu valor, certo? Aí, vamos então observar aqui esse exemplo. Eu tenho aqui 3 etapas para se chegar à etapa final, que é a reação global de formação do gás metano a partir das substâncias simples que lhe dão origem, que são o carbono e o gás hidrogênio.
Para tanto, nós vamos ter 3 etapas, que são as equações que eles fornecem como dados. Então, na primeira etapa, eu tenho carbono mais oxigênio gerando CO2, que apresenta o ΔH1 de menos 94,1. Na segunda etapa, eu tenho gás hidrogênio mais oxigênio gerando água. Tenho um segundo ΔH de menos 136,6. Na terceira etapa, gás carbônico mais água, gerando metano e gás oxigênio. Tem um ΔH3 de 212,8. Então vejam bem, aí se eu quero obter a variação de entalpia para a formação do metano a partir das substâncias simples, eu vou usar essas 3 etapas. Então, quando eu faço a junção dessas 3 etapas, o que dá para simplificar? Eu posso simplificar o que tiver igual entre reagentes e produtos para qualquer uma dessas 3 reações. Então, eu destaquei aqui por cores. O oxigênio, um oxigênio mais um oxigênio da segunda, são 2. Eu corto com 2 aqui da terceira. Que mais? Um gás carbônico da primeira com um gás carbônico da terceira. Então, a gente cancela. Que mais? 2H2O da segunda com 2H2O da terceira aqui, ó. Lembrando que tem que ficar no lado dos reagentes e no lado dos produtos da outra equação, para que a gente possa fazer as simplificações. Daí nós simplificamos, o que sobra? Carbono mais gás hidrogênio produzindo metano. Ok. Então veja, eu usei as 3 reações, eu vou somar o ΔH1, ΔH2, ΔH3 e aí nós vamos chegar à entalpia final. Então é isso daqui, a aplicação da lei de Hess, tá? Então aqui, ó, fazendo os cálculos, nós vamos chegar a um valor de menos 17,9 quilocaloria. Beleza? Então, é só estar atento às equações que ele fornece como dados e também aquilo que ele quer. Vamos para um outro exemplo, para que vocês possam entender ainda melhor essa ideia da aplicação da lei de Hess. Se liga aí. Nós vamos tomar como base o seguinte. Primeiro, trabalhe em função da equação cujo ΔH é desconhecido. É aquela tal da equação global. Eu vou tomar como base ela. Ou seja, vou analisar as substâncias que estão nos lados reagentes, as que estão no lado dos produtos e a partir dela eu vou explorar das outras equações químicas que ele me fornece como dados. Segundo, escolha em cada equação termoquímica cujo ΔH é conhecido, uma substância que de preferência não se repita nas outras. E terceiro, verifique a posição do número de mol de cada substância escolhida. Porque se você precisar dobrar, triplicar, enfim, multiplicar por qualquer número ou dividir, o valor do ΔH daquela equação também deverá acompanhar. Então, observando isso, você vai ter segurança, vai perceber que dá para resolver tranquilamente qualquer questão envolvendo o raciocínio de Hess. Vamos para um outro exemplo? Olha só. Antes de começarmos com outro exemplo aqui, deixa eu comentar com vocês, aproveitando a oportunidade, sobre a energia de ligação. O que é energia de ligação? A energia de ligação seria a energia necessária, tá, para quebrar um mol de uma ligação química. Então é o seguinte, eu tenho uma equação, no lado dos reagentes, cada ligação química vai ser quebrada, vai ser desfeita. No lado dos produtos, uma nova ligação vai ser formada. Então, trabalhar com a energia de ligação, vocês vão ver uma questão, ela vai fornecer uma equação química e ela vai dar uma tabela com valores absolutos para cada uma das ligações. É interessante que a gente faça a montagem da fórmula estrutural das substâncias participantes e aí colocando, obviamente, o número de mol, a proporção estequiométrica devidamente ajustada, para que então o cálculo ele seja melhor, seja mais compreensível, ou seja, você consiga vislumbrar o resultado de uma maneira mais nítida. E aí eu vou mostrar para você de que forma isso pode ser feito. Olha só, eu vou considerar o seguinte, para o lado dos reagentes,
eu vou considerar como a minha entalpia sendo positiva. Ou seja, para que haja quebra das ligações químicas do lado dos reagentes, é necessário que haja absorção de calor. Então, uma ligação química absorve calor para poder se romper. Isso é um processo endotérmico. Então, se eu tenho ligações no lado dos reagentes, eu vou atribuir o sinal positivo do ΔH. Vou dizer que aquela ligação química vai absorver calor. Então, considera cada ligação do lado dos reagentes positivo, com ΔH positivo. Já no lado dos produtos, ora, uma vez que as ligações foram quebradas nos reagentes, elas vão se organizando para formar novas ligações nos produtos. Já a formação de uma ligação química, ela vai acontecer com a liberação de calor. Então, no lado dos produtos, eu vou usar o sinal do ΔH negativo. Então, para os reagentes, eu atribuo o sinal da entalpia positivo para cada ligação e no lado dos produtos eu atribuo o sinal negativo também para cada ligação química. Vamos ver aqui esse exemplo. Eu tenho o H2, o gás hidrogênio, reagindo com o gás cloro, formando o HCl. Olha só, primeira coisa, nós vamos abrir as ligações químicas para facilitar a análise, a compreensão. Eu tenho aqui o H2, tá? Ligação simples. Eu tenho Cl2, ligação simples. E eu tenho duas ligações do HCl. Ele vai fornecer, numa tabela, os valores de cada uma das ligações. O valor da ligação hidrogênio é 104 kcal. O valor da ligação cloro-cloro vale 58. E o valor da ligação HCl vale 103. Agora, vamos atribuir para o lado dos reagentes o valor positivo e para o lado dos produtos o valor negativo. Então vai ficar o quê? Ó, hidrogênio está no lado dos reagentes, 104, positivo porque, pelo que eu falei, estava no lado dos reagentes. Cloro-cloro vale 58, no lado dos reagentes, valor positivo. Mais duas ligações, eu vou multiplicar por 2. Quanto vale o HCl? 103. Negativo, por quê? Porque está no lado dos produtos. Simples. Se está nos reagentes, atribua o valor positivo. Se está nos produtos, atribua o valor negativo. E aí é só fazer o somatório. Resposta aqui dessa reação, o ΔH seria de menos 44. Beleza? Olha só, eu tenho aqui um outro exemplo. Agora eu tenho aqui a seguinte reação, HCl, 2HCl mais FF, ou seja, o gás flúor, produzindo HF e o ClCl. Os valores eles já dão tabelados para cada ligação e aí ele pergunta na questão quanto é qual o valor da variação de entalpia, tá? Então eu vou trabalhar aqui com a energia de ligação. Quanto é que vale o HCl? Aí eu olho aqui na tabela, 431,8. Quantas ligações? Duas. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 431,8. Positivo. Por quê? Porque está no lado dos reagentes. Mais, quanto é que vale a ligação FF? A ligação FF vale 153,1. Quantidade 1. Positiva. Então, mais 153,1. Ok? Então, nós vamos chegar a 863,6 mais 153,1 dá mais 1016,7. Agora vamos para os produtos. Duas ligações HF. Quanto é que dá o HF? HF vale 563,2. Positivo ou negativo? Negativo, porque está no lado dos produtos. Então, 2 vezes 563,2. Quanto é que vale a ligação ClCl? 242,6. Então, eu juntando, eu vou ter 1.369. Vai ficar negativo, por quê? Porque está no lado dos produtos. E aí, fazendo a soma algébrica, nós vamos ter a variação de entalpia, menos 352,3. Então, atribui para cada ligação no lado dos reagentes o sinal positivo, para cada ligação no lado dos produtos o sinal negativo. No final, você faz a soma algébrica, beleza? Ok? Então, vamos para as nossas questões, atividade de sala. Primeira questão,
está aí no seu material, diz o seguinte: de acordo com a lei de Hess, a variação de entalpia de uma reação depende apenas dos estados inicial e final. Beleza. Considere as afirmações abaixo sobre a lei de Hess. Primeiro, a reação reversa de uma reação endotérmica é sempre exotérmica. E aí, correto. Gente, se uma reação direta for endotérmica, a reação contrária vai ser exotérmica. Lembra que se a gente faz a inversão da reação química, o ΔH modifica o sinal? E o modificar o sinal do ΔH implica justamente em mudar. Se o processo estava endotérmico, passa a ser exotérmico ou vice-versa. Beleza? Vamos lá. Então, primeira, correta. Segunda, a reação de combustão de um açúcar produzindo gás carbônico e água terá a mesma variação de entalpia, caso ocorra em um calorímetro ou no organismo humano. E aí? Se eu faço a queima de uma certa quantidade de açúcar usando um calorímetro, eu vou ter lá o valor para aquela quantidade de açúcar que foi queimada. E se eu queimo a uma certa quantidade de açúcar no organismo humano, o valor vai ser diferente? É claro que não. Vai ser o mesmo valor. Então será o mesmo valor. Portanto, a reação de combustão de um açúcar produzindo gás carbônico e água terá a mesma variação de entalpia, caso ocorra tanto em um calorímetro quanto no próprio organismo, ok? Então, verdadeira segunda proposição. Terceiro, um catalisador adequado propicia um caminho com menor diferença de entalpia entre reagentes e produtos? O catalisador altera a variação de entalpia? Não. Um catalisador faz o quê? O catalisador, ele diminui a energia de ativação com o intuito de aumentar a velocidade de uma reação química, ok? Então, o catalisador não altera a variação de entalpia. O catalisador altera a velocidade de uma reação. Então, falso a terceira. Sendo assim, estão corretas apenas o que se diz em 1 e 2. Tranquilo? Então, primeira questão alternativa correta, letra D. Vamos para a próxima? Segundo, diz assim: o aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E o ΔH2, a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para água no estado líquido. Então veja, e ele dá esse gráfico aqui, essa questão foi do Enem. Então, o bioóleo reagindo com oxigênio, ou seja, sofrendo queima, gerando gás carbônico e água líquida, seria esse ΔH1 direto aqui, ó. Agora, mostra também a conversão do gás carbônico gasoso e da água gasosa para a água líquida, que seria esse ΔH2. Mas qual é a pergunta da questão? A variação de entalpia em kJ para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa. Ou seja, eu quero do bioóleo a queima dele até aqui, ó, para CO2 gasoso e água gasosa. Então, o que eu faço com esse ΔH2? Eu inverto. Eu vou subir. Se eu subo, ao invés de ser menos 2,4, vai ser mais 2,4. Então, eu posso subtrair, e aí 18,8 subtraio com 2,4, vai dar aqui 16,4 kJ. Se eu quiser fazer direto por cada grama. 16,4 está kJ para cada grama de bioóleo e 5 gramas de bioóleo vai estar para quanto? Vai estar para X. Qual o valor de X? 5 vezes 16,4 vai dar menos 82. Ou a gente pode fazer assim também, ó. Eu posso fazer o seguinte, posso fazer por partes.
No processo direto aqui, 18,8 está para 1 grama, 5 gramas está para X, que seria do bioóleo queimado, está produzindo CO2 gasoso e água líquida. Então aqui eu tenho um processo que libera 94 kJ de energia. E a energia absorvida, ou seja, na transformação da água líquida para água gasosa, inverte aqui, tá? Então, se 2,4 kJ, porque quando eu subo, eu inverto, altero o sinal. Se era menos 2,4, fica mais 2,4. Então, 2,4 está para 1 grama, 5 gramas está para Y, ou seja, 12. E aí, qual é o total? A variação total seria o 94 aqui, negativo, tá? Já que a energia liberada, mais 12 da conversão do CO2 e água líquida para água gasosa. Então, chegaria ao mesmo 82. Então, você tem duas formas de responder essa questão. Você faz direto, tá? Já observa essa diferença aqui, ó. Como ele quer CO2 e água gasosa, então seria até aqui. Esse ΔH1, menos 18,8, seria para água líquida. Aí o que eu faço? Esse ΔH2 é a conversão do gasoso para o líquido. Se eu inverto isso aqui, do líquido para o gasoso, eu altero o sinal. 18,8 negativo mais 2,4 dá 16,4. 16,4 kJ está para 1 grama, 5 gramas está para X, que é um X menos 82. De qualquer jeito você chega à resposta. Entendeu? Portanto, gabarito letra C. Valeu? Vamos para a terceira? Terceira questão diz assim, olha que interessante. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, também foi do Enem. É obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisado por ferro metálico, sob altas temperaturas, conforme a equação química 3C2H2, produzindo C6H6. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Então ele fornece duas outras equações como dados. Então a primeira seria a combustão do C2H2 e a segunda a combustão do C6H6. Pergunta-se, a variação de entalpia no processo de trimerização em quilocaloria para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de quanto? Então, eu vou aplicar aqui a lei de Hess. Primeiro, qual é a minha equação base de ΔH desconhecido? É essa de cima, que é o que ele chama de trimerização. Por que trimerização? Porque 3 moléculas desse reagente aqui, que é o tal do etino, um acetileno, elas vão reagir entre si para produzir o benzeno, tá? Então eu tenho 3 moléculas que vão reagir para produzir uma do benzeno. Essa é a minha equação principal, essa é a minha equação global. Para tanto, eu tenho essas duas que vão me servir como dados. O que eu faço? De que forma eu posso analisar ou resolver? Então vamos lá. Na minha equação principal ou global, eu tenho aqui C2H2, que é o meu reagente, com a quantidade 3. Então veja, C2H2, lado dos reagentes, quantidade 3. Nas minhas duas equações como dados, o C2H2 aparece na primeira. Porém, qual quantidade que ele vem aqui? Em uma. Mas eu preciso dele com 3. Conclusão. O que eu farei com a primeira equação? Multiplico por 3. Entendeu? Então a gente multiplica a primeira equação por 3, consequentemente o ΔH também multiplica por 3. Agora, segunda equação eu preciso do C6H6, que é o benzeno, no lado dos produtos com a quantidade 1. E onde é que eu tenho o C6H6? Na segunda reação. De que lado ele está aqui? No lado dos reagentes. O que eu vou fazer com essa segunda? Inverter. Então eu vou inverter a segunda reação. Quando eu inverto, o que acontece com o sinal? Se era menos 780, fica mais 780. E aí, esse primeiro nós vimos que vai multiplicar por 3. Então, 3 vezes 310 negativo vai dar menos 930.
Menos 930 mais 780, nós vamos chegar então à resposta que é menos 150, ok? Gente, e aí eu vou aproveitar para jogar um macete para vocês. Eu resolvi essa terceira questão aqui usando um mecanismo mais rápido. Qual é? Se eu consigo vislumbrar o que vai acontecer com as equações, ó, eu vi que a primeira eu ia multiplicar por 3 e eu vi que a segunda eu ia inverter, eu trabalho apenas com os valores. É bem mais prático e objetivo do que se estar montando as equações, fazendo os cortes e as simplificações. Então você pode fazer tranquilamente. A condição é você vislumbrar o que vai acontecer previamente para então fazer esses ajustes. Tá certo? Ok? Então tá aí, a primeira multiplicou por 3, a segunda inverteu. Se inverte, altera o sinal, vai ficar mais 780 e a primeira 310 negativo vezes 3 dá menos 930. Menos 930 mais 780 vai dar menos 150, portanto a alternativa correta, letra B de bola. Tranquilo? Tá vendo como é mais prático usar esse macete para resolver questões de lei de Hess? Vamos mais outra? A última questão diz assim, quarta. Para transformar grafite em diamante, é preciso empregar a pressão e temperatura muito elevadas, algo em torno de 105 atm de pressão e 2000 Celsius de temperatura. O carbono precisa ser praticamente vaporizado. E por isso, apesar de o processo ser possível, é difícil. Considere então as entalpias de combustão do grafite e do diamante. Olha só, o grafite, quando sofre queima, produzindo gás carbônico, tem uma combustão de menos 394 kJ. O diamante, ao sofrer combustão, tem menos 396 kJ. E aí ele pergunta, quantos quilojoules são necessários para transformar grafite em diamante? Então, o que ele quer? Carbono grafite ser convertido em carbono diamante. Então, quem vai ser o meu reagente? O grafite. Quem vai ser o meu produto? O diamante. Portanto, está aqui a primeira. O que eu faço? Mantém. Então, a primeira equação, mantém. E a segunda equação, o que a gente faz? Inverte. E aí, se eu inverto O2, tá? Se eu inverter a segunda equação, o que vai acontecer? O gás carbônico produzindo carbono diamante mais gás oxigênio. E aí o que vai acontecer com o ΔH? Inverte seu sinal. Se era menos 396, vai passar a mais 396. E aí então, fazendo aqui os ajustes necessários, o que dá para cortar? Oxigênio com oxigênio, gás carbônico com gás carbônico. O que sobra? O que ele queria. A conversão do carbono grafite no carbono diamante. E aí, a gente então chega à seguinte conclusão, de que eu posso fazer isso tanto da forma rápida, tá? Usando aquele macete que eu passei para vocês, quanto da forma completa, fazendo as equações e as simplificações. Então, a alternativa correta, 2 kJ, letra A. Beleza? E aí, então, a gente encerra a nossa aula. Encerramos, então, a questão, o livro 3, na parte de Química 4. Qualquer dúvida que vocês tiverem depois, quando a gente tiver aula no Meet, pode perguntar que nós estaremos à disposição. Um abraço e até a próxima aula. Valeu!